E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniel, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje no quadro As Casas de Westeros, eu irei comentar tudo sobre a Casa Hightower, incluindo a origem da casa, seu lema estandarte, em qual lado eles estavam em quais guerras até chegar aos membros atuais no livro, porque no caso da série, a Casa Hightower infelizmente não teve um personagem presente. Caso vocês ainda não tenham assistido um vídeo do quadro As Casas de Westeros, assistam que eu já fiz vídeos sobre várias outras casas, incluindo a Casa Dany, a Casa Lannister, os Rhaena de Castamere, os Bolton e mais. Antigamente eu estava intercalando entre uma grande casa e uma casa menor, mas eu tô tendo alguns planos maiores para os vídeos das grandes casas, então no momento eu vou falar sobre a Casa Hightower. Se vocês ainda não são inscritos no canal, sejam bem-vindos e se inscrevam. Não esqueçam de ativar as notificações do canal para vocês serem notificados quando tiver vídeo novo, porque vocês sabem que o YouTube gosta de não mandar aí os vídeos novos para a box, então o único jeito realmente é checando o canal para ver se tem vídeo novo. Também deixem um like de vocês se vocês gostarem, que ajuda muito na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Querem que eu fale sobre a história de alguma outra casa? Deixem nos comentários, eu já tenho alguns em mente, mas eu vou dar prioridade aos comentários que tiverem mais likes. Então se alguém comentou uma casa aí que você queira, deixa um like no comentário da pessoa ao invés de comentar novamente, tá? Isso é bem importante. Espero que vocês gostem. A Casa Hightower é uma poderosa, famosa e anciã casa da Campina. Seu castelo é Torre Alta, ou Hightower, localizado em Vila Velha. O brasão da Casa Hightower é uma torre branca coroada com fogo em um fundo cinza fumaça. Suas palavras são: nós iluminamos o caminho. A casa possui inclusive uma espada valeriana chamada Vigilância. Os Hightowers são uma das casas mais antigas e nobres de Westeros, em tempos da história chegando a ser tão ricos quanto os Lannister. É dito que a Casa Hightower consegue levantar 3 vezes mais homens do que qualquer outro vassalo da Campina. São bem conhecidos por preferirem comércio do que guerra, muitas vezes ficando fora delas também pelo forte apoio que eles têm com a fé dos Sete. Uma curiosidade é que as nomenclaturas de nobres geralmente são, por exemplo, Brandon Stark de Winterfell. Os Hightowers podem ser chamados tanto, por exemplo, Gerald de Hightower ou Gerald de Vila Velha. A família Hightower consegue traçar sua descendência desde a Era da Aurora, quando existiam os Pequenos Reis, sendo acreditado que eles já descendiam dos primeiros homens, antes da invasão dos Ândalos. Já o mestre Wendell diz que ele tem suas origens traçadas de marinheiros e comerciantes que se fixaram na grande baía costa sudoeste da Campina, chamada de Enseada dos Murmúrios, chegando até mesmo antes dos primeiros homens e se fixando por aquelas terras e assim fundando Vila Velha. Agora, qual versão é a verdadeira? Ninguém realmente sabe. O que é provado é que os Hightowers se fixaram primeiramente na Ilha da Batalha, na boca do rio Vinho-Mel, antes da Torre Alta ser construída. Durante a Era dos Heróis, é acreditado que o rei Ultor da Torre Alta expandiu as suas terras e defesas, construindo 4 grandes torres, inclusive chamando Brandon o Construtor, ou talvez algum outro Brandon Stark, para ajudar na construção da 5ª torre, feita totalmente de pedra e não de madeira como as outras. O filho de Ultor, o rei Urigon da Torre Alta e o príncipe Paramore foram fundamentais para a construção da cidadela, onde é hoje a maior fonte de conhecimento que existe. Inclusive já tem algumas ideias de vídeos para o canal contando sobre a história da cidadela, sua fundação e mais curiosidades, contando também o processo para se tornar um mestre. A cidade de Vila Velha, quando ainda estava em construção e expansão, sofreu muitos ataques dos nascidos do ferro, dos dorneses e até dos homens da própria Campina, leais a outros reis na época. Os reis da Torre Alta foram erguendo melhores e maiores fortificações do que as já existentes, cada vez com muralhas mais altas e mais densas, cada vez torres mais altas para maior campo de vigia. Com o passar dos anos, pela preferência à paz do que pela guerra, os reis da Torre Alta anexaram suas terras aos grandes reis da Campina. O acordo foi feito pelo rei Lymond Hightower e o rei Garland II Gardener. O acordo dizia que Lymond deveria se casar com a filha de Garland, e Garland se divorciou e casou com a filha de Lymond, firmando um pacto de sangue forte com as duas casas nobres. Durante a invasão Andala, os Hightower e os Gardener acabaram se aliando com os recém-chegados. Aproveitando que os Hightower eram vassalos e protegidos pelos reis da Campina, eles preferiram focar no comércio e aproveitaram uma oportunidade que estava aberta, sendo a primeira casa da Campina a se converter para a fé dos Sete, dando dinheiro para o estabelecimento do Alto Septão e construindo um grande septo chamado de Septo Estrelado para se tornar o grande centro religioso para a fé dos Sete em Westeros. Com isso, os Hightower ficaram cada vez mais ricos e cresceram cada vez mais em influência e em poder.
Já na época da conquista de Aegon, o Lord Manfred Hightower preferiu ouvir os conselhos do Alto Septão e não levantar as bandeiras contra os dragões, não respondendo ao chamado do rei Mern IX Gardner. Quando toda a família do rei da Campina foi morta com grande parte de seus homens, Harolin Tyrell dobrou o joelho e foi nomeado Lorde Supremo da Campina. Com isso, Manfred também foi esperto e quando Aegon chegou em Vila Velha, ele fez o mesmo, abrindo suas portas do castelo para o rei dragão. O Alto Septão então ungiu Aegon como rei de Westeros e também como cavaleiro. Na Dança dos Dragões, os Hightower foram os principais apoiadores do lado dos Verdes da guerra, a facção que apoiava o rei Aegon II Targaryen, cuja mãe era Alicent Hightower, e sua mão, Sir Walter Hightower. Outro membro importante foi o Sir Gwaine Hightower, que serviu como segundo comandante da patrulha da cidade de Porto Real. Já o Lord Ormond Hightower comandou o exército dos Verdes da Campina, contando com o apoio de seus provavelmente parentes, Bryndon e Robert Hightower. Com a grande perda dos homens e de força, os Hightower não foram muito presentes aí durante a rebelião Blackfyre, dando apoio tanto para os Targaryen quanto para os Blackfyre. Na época de Duncan e Nag, o torneio de Valfreixo, Sir Abelard Hightower desafiou o príncipe Valar Targaryen na primeira justa e acabou sendo derrotado. Em eventos mais recentes, no nascimento de Tyrion Lannister, Oberyn e Elia Martell viajaram para o Rochedo. Durante a viagem, pararam em Vila Velha. Na sua estadia, conheceram Sir Baelor Hightower, que Elia acabou gostando, mas Oberyn acabou zombando do homem quando ele peidou na presença do príncipe e da princesa. Lord Tywin, mais pra frente, ofereceu a mão de Tyrion para uma das filhas do Lord Leyton Hightower, mas o mesmo recusou. Durante a rebelião do Robert, os Hightower permaneceram leais ao lado dos Targaryen e o rei Aerys II. Sir Gerald Hightower, membro da Guarda Real, foi morto em combate na Torre da Alegria. Sir Gerald era o Lorde Comandante da Guarda Real, conhecido como Touro Branco pela sua enorme força quando ainda estava em seu auge. Provavelmente Sir Gerald foi responsável por aceitar Sir Barristan Selmy na Guarda Real e ele sucedeu Sir Duncan o Alto após a tragédia de Solar Estival. Sir Gerald esteve presente quando o Rei Louco queimou Rickard Stark vivo, e o mesmo lembrou Sir Jaime Lannister que eles eram jurados para proteger o rei e não julgá-lo. No fim da guerra, o Lord Hightower acabou dobrando o joelho para o novo rei, Robert Baratheon. Lord Leyton Hightower atendeu ao torneio de Lannisporto para ver seu filho nas justas. Sua filha Lynace acabou se casando com Jorah Mormont, na época Lorde das Ilhas dos Ursos. Porém, a fortaleza Mormont se provou pobre demais para Hightower, que acabou largando o marido e o mesmo sendo exilado. A Casa Hightower continua sendo patrona da fé dos Sete e a capital religiosa. Eles são bem ricos comparando até com os Lannisters e conseguindo levantar mais homens do que qualquer vassalo dos Tyrell, além das tropas que guarnecem na Vila Velha. O Lorde atual é Leyton Hightower e é dito que ele não desce da Torre Alta faz uma década. Sua quarta e atual esposa é Rhae Florent. Os Hightower têm laços de sangue e alianças com muitas casas pelos Sete Reinos. Inclusive a segunda filha de Leyton, a Larry, é casada com o Lord Mace Tyrell. Como na série e nos livros as coisas acabaram mudando aí drasticamente, alguns núcleos incluindo das Ilhas de Ferro e da Campina, eu vou falar a vocês como que tá a situação desses núcleos aqui nos livros, porque a Casa Hightower tem algumas participações importantes. Após a Batalha de Água Negra derrotando o Stannis Baratheon, o Joffrey Baratheon dá as terras de algum dos derrotados para o Lord Leyton Hightower. A mãe de Margaery, a Larry Hightower, viaja para Porto Real depois da guerra para presenciar o casamento de Margaery com Joffrey, onde o rei acaba sendo envenenado. A Larry Hightower está presente no funeral de Tywin Lannister e também no casamento de Margaery com Tommen Baratheon. A Casa Hightower ficou indefesa e cautela quando os Nascidos do Ferro começaram a atacar a Campina, conseguindo conquistar as Ilhas Escudo, saqueando toda a costa da Campina. Dizem que o Lord Leyton ficou em sua torre, supostamente lendo livros de magia, enquanto mandava seus filhos completarem várias e diferentes missões. Sir Baelor recebeu a missão de construir navios, Gunthor de fortificar as defesas do porto, Garth de treinar mais homens para a guerra, e Humphrey de viajar para encontrar com a sua irmã Lynace, que ainda está casada como concubina de um homem inglês, com o objetivo de contratar mercenários.
Com a invasão, os homens do rei Euron Greyjoy conseguem dominar parte da Ilha da Árvore e iniciam um bloqueio naval para o grande rio Vinho-Mel. O porto de Vila Velha é atacado. Felizmente, os defensores conseguem repelir os Nascidos do Ferro, mas mesmo assim a cidade ainda está sob risco. A história acaba assim nos livros, sem mais informações sobre os ataques em Vila Velha. Provavelmente teremos mais informações aí nos Ventos do Inverno, quando for lançado. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer vários vídeos spoilers sobre a situação de cada núcleo dos livros. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre a Casa Hightower. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês e também comentem qual outra casa vocês querem que eu faça um vídeo sobre. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Daniels, valeu, falou galera, até a próxima e fui!